Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Nossa Resenha. Hoje é um episódio especial. A gente vai bater um papo com o treinador da Ponte, Marcelo Fernandes, que começou muito bem nesse comando da Macaca. E pra gente é um prazer estar te recebendo aqui. Eu e meu companheiro Fernando Graziani. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Obrigado, um prazer, Leandro, estar com você, com o Fernando aí. Para mim é um prazer enorme conhecer vocês aí, poder falar um pouco de futebol e da Ponte Preta. Graziani vai estar comigo nessa jornada aqui. Graziani, a gente gravando com o professor 2 dias antes da última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, né? É verdade, a Ponte Preta está classificada, já só não sabe o grupo ainda, os componentes, né, do grupo, mas vamos projetar também, né? E, claro, você sempre atento, né? A gente está gravando 2 dias antes da super rodada de sábado, com os 10 jogos ao mesmo tempo, né? Que aconteceram às 5 horas da tarde. Então vai ser bem bacana. Marcelo tem uma grande história no futebol aí, muitos títulos, muitos trabalhos bonitos. E agora saindo do Santos e já vivendo a vida de treinador, mudando de clube, não é brincadeira não, viu? Já entrando na roda aí das trocas e na mesma cidade. Bom, perfeito, né? Pra gente é um privilégio ter o Marcelo aqui, história grande no futebol como jogador, muitos clubes que estão na Série C do Campeonato Brasileiro, alguns dos clubes, o Marcelo inclusive já defendeu e, cara, campeão paulista pelo Santos em 2015, a gente vai falar desse time, desse título também aqui na nossa resenha, mas a gente quer começar a falar desse novo capítulo na sua carreira, né? Você trocou o Guarani pela Ponte em pouquíssimos dias, é algo histórico, um recorde em Campinas, então como foi para você, Marcelo, atravessar esse clássico tão rápido? Para mim, assim, quando eu fui convidado para trabalhar no Guarani, né? Fui lá, fiz um grande trabalho, peguei a equipe com 0 pontos, né? Tiramos praticamente o risco, né? Lá de baixo e colocamos a equipe perto da classificação. E para mim é um privilégio ainda maior vir para a Ponte Preta, sinal que a gente fez um trabalho bom, um trabalho sólido e que nos credenciou a estar aqui hoje. Estou muito feliz, a equipe me abraçou não só eu, como toda a minha comissão, da melhor forma possível. Pegamos um grupo muito comprometido com a tradição da Ponte, né? E isso foi muito importante. Pegamos também uma sequência de trabalho do Alberto Valentim, que tem que ser falada, um grande trabalho. Pegamos aqui com 27 pontos, chegamos aqui, a equipe já faltava uma vitória para classificar e graças a Deus conseguimos. E agora essa rodada aí para finalizar, né? E a gente entrar no tão sonhado 6 rodadas pro acesso, né? Então, pezinho no chão, muito trabalho, tem muita coisa pela frente, difícil, e que a gente tem que trabalhar muito para conseguir. É legal você tocar nesse ponto, né? Antes de eu passar a bola para o Grazi aqui, porque a Ponte ela vive um momento de pressão também fora do campo, né? E como é que você tem trabalhado para manter o elenco da Ponte motivado, Marcelo? Assim, quando você trabalha com profissionais, que é o caso dos atletas da Ponte Preta, lógico, você tem que saber que tem dia que um chega de mau humor, outro não sei o que, que faz parte do processo que acontece. Eu já passei por isso como jogador, como também parte de comissão técnica já passei. Mas a gente tem que entender que somos profissionais. Esse grupo aqui mostra isso todo dia que passa, né? Eu só vou dar o exemplo da última partida lá contra o CSA, onde perdemos um jogador com 19 minutos ou 20, não me lembro direito, do primeiro tempo. E a equipe foi guerreira, foi comprometida ao extremo, todos que jogaram, até os que entraram, para que a gente conseguisse aquele resultado tão maravilhoso como foi lá em Maceió. Então, assim, o trabalho é árduo, é todo dia, mas acho que o grupo ajuda muito por ser um grupo profissional e comprometido com as cores da Ponte Preta. Então, isso aí é muito importante para que tudo no final dê certo. Os 20 minutos, né? O Simon acabou sendo expulso. Graziani, fica à vontade. Não, obrigado, Mamute. É importante, né, demais o Marcelo reconhecer o trabalho do Valentim. Acho super interessante essa fala, né, genuína dele, né, sem nem a gente ter perguntado. Importante, né, porque ele chega num trabalho para assumir, não vai mudar tudo de uma vez, né, vai se adaptar e colocando o DNA dele aos poucos. Agora, uma competição completamente maluca. A Ponte já estava classificada, mas é uma competição que tem clube que até a rodada passada ficava brigando para se classificar para brigar para a Série B e ao mesmo tempo ser rebaixado. Um negócio inacreditável essa primeira fase da Série C. Acho que é o único campeonato do mundo que tem esse tipo de equilíbrio, né? Agora, Marcelo, em relação à mentalidade de vocês pro quadrangular, porque a gente sabe, como você falou, são 6 decisões, né? É mentalidade de cada jogo ser uma final e não tem muito que
o que dizer. A gente já comenta a Série C aqui há muito tempo. Às vezes é bom um time ter um rival no quadrangular que ganhe todos os jogos também. Porque é mais fácil você ter se tiver um parceiro que tire ponto de todo mundo, né? Ele pode ajuda, classifica ao mesmo tempo, pode ser mais fácil classificar só você fazendo os resultados melhores. Como é que vocês estão projetando a pontuação de quadrangular, 9, 10 pontos, ganhar todos os jogos em casa, tentar negociar um empate ou não, ou isso não passa pela cabeça de vocês na estratégia de jogo a jogo no quadrangular? Sim, né, Fernando? A gente sabe o quanto é difícil esse campeonato. Você foi muito bem na explanação de tudo. É um campeonato dificílimo, dificílimo. E que ele se encerra sábado uma parte dele e começa uma outra sem ter nenhum tipo de privilégio para A, para B ou para C. Começa todo mundo com zero, começa todo mundo, como você falou, tem time que está lutando para entrar e vai chegar também com muita fome, já que entrou. Temos também, ano passado, que os 4 primeiros colocados não conseguiram o êxito de subir, né? Subiram do quinto ao oitavo, então para você ver que é um campeonato que, se você não tiver ligado, você pode ser surpreendido. E na outra fase não tem jogo fácil. Então nossa estratégia é jogo a jogo. Temos um jogo agora contra o Londrina, onde nos preparamos muito bem. Temos mais um treino amanhã. E depois é uma semana para começar o tão sonhado 6 jogos, né? E eu vou dizer para você que a gente vai jogo a jogo, não tem projeção nenhuma, até porque não tem como você. Não sabemos até quem é a chave ainda, né? Eu acho que a única certeza que temos é o Náutico. Mas a gente tem que jogar jogo a jogo. Não tem outro modo de pensar. Jogo a jogo, todo jogo é uma decisão. E a gente vai estar muito bem preparado para isso. Bom, Grazi, quer fazer mais uma ou posso seguir aqui? Não, vou até aproveitar para perguntar para o Marcelo sobre essa mudança dele, porque a gente vai falar muito do Santos no segundo bloco, mas eu queria saber como é que foi o lado pessoal do Marcelo, porque se ele imaginava que ia ter essa saída do Santos no começo do ano, e se quando ele saiu do Guarani, que eu achei até uma demissão injusta, estou falando do que eu achei, do que eu vi, do trabalho, mas a gente sabe como é, né? Futebol, não tem jeito. Por isso que eu achei legal ele ter falado do Valentim, porque também não vejo os técnicos muito preocupados, né, com esse tipo de situação. Mas eu queria entender como é que foi essa. Porque a sua vida se transformou numa loucura esse ano, eu imagino. Sim, Né? Porque você estava no Santos, aí sim. sai do Santos, aí já aceita o Guarani, aí sai do Guarani, aí eu nem sei se você estava morando em Campinas ainda, aí vai para Ponte, já Não. tinha voltado para Santos. Então eu queria que você contasse como é que foi essa situação aí É, de mudança. como você falou, né? A gente no segundo bloco vai tocar no assunto do Santos, né? Para mim é um privilégio tocar, até porque é o clube que me projetou, o clube que me deu as oportunidades. E eu, graças a Deus, sempre correspondi, né? E assim a gente fala mais depois. Foi uma loucura que eu também não esperava sair no começo do ano. Foi uma coisa muito abrupta o que aconteceu. Muito desleal também, posso falar. Entendeu? E a oportunidade que eu tive no Guarani foi para mim foi importante, foi muito proveitosa. São dois tipos de moeda, né? Eu cheguei no Guarani com 0 ponto e hoje eu chego num clube que já estava praticamente classificado, né? Mas eu acho que, como você falou, muitas pessoas também falaram da minha saída, que de forma injusta, mas é como você falou, é o futebol. Estou muito feliz onde eu estou. Depois de 12 dias recebi o convite da Ponte, não pensei 2 vezes, encontrei um ambiente maravilhoso, um clube, nossa, totalmente com torcida forte, com todo mundo querendo muito esse acesso. Dificuldades elas existem, mas eu estou num ambiente muito sadio, muito propenso a conseguir tudo isso. Mas sabemos que é difícil, sabemos que vão ter adversários que vão querer a mesma coisa que a gente quer e a gente tem que estar preparado para tudo para não ser surpreendido. Estou muito feliz aqui, um convite desse com uma grande equipe como a Ponte Preta, realmente eu como profissional fiquei muito lisonjeado e vou dar minha vida aqui a cada segundo para que a gente consiga o nosso tão sonhado acesso. Mas só me tira essa Perfeito. curiosidade aí. Só me tira essa curiosidade. Você, depois que você saiu do Santos, você continuou morando em Santos. Eu Aí sou de você foi pro Santos, né? Eu Guarani. sou de Santos. Você é santista. Você é santista de Sim, coração e santista de nascimento. sim, É, sim. aí você tava, quando você estava treinando o Guarani, depois que você saiu do Guarani, você voltou para casa ou você continuou em Campinas? Ou foi um Não, vai então, e eu volta? voltei, eu entreguei o apartamento e voltei para casa. Acho que deu 3 dias, eu recebi o convite. Foi exatamente isso. E voltou E pro quanto à mesmo questão apartamento, não? Não, não, estou em outro já. Tô num até do Nelsinho Batista, né? Vou ver se eu pego as energias dele, que um cara Ah, muito entendi. ele realmente
é um apartamento que ele morou. E, então eu tô muito feliz aqui. Pô. E quanto ao Santos, né, essa história de ser santista e da cidade de Santos, eu não vejo problema algum nisso. Eu sou profissional. Se amanhã eu tiver que jogar contra o Santos, eu vou dar minha vida para ganhar do Santos de qualquer maneira. Como tive lá, como tive em todos os clubes, e vou trabalhar. Sou profissional ao extremo, não abro mão disso. Para mim, porque assim, a minha escola é do Muricy Ramalho. Então, eu não tenho como o Muricy que me pegou pelo braço, me levou na rouparia lá do Santos e falou assim: ele a partir de hoje é meu auxiliar junto com o Tato. Então as coisas são bem claras para mim, sabe? Eu não tenho volta assim. Um mais um sempre vai ser dois. Eu não tenho negócio de ficar rodeando, de ficar. Tiver que falar para jogador, eu falo. E graças a Deus isso sempre deu muito certo, entendeu? Então a gente sempre segue a linha direita, a linha da honestidade, da lealdade, que no final tudo dá certo. Bom, então esse intervalo de 3 dias, Marcelo, deu para você ir em Santos rapidinho, dar aquela mergulhada, renovar as energias, para poder depois voltar para Foi Campinas, né? Foi isso aí mesmo, tava lá em Santos, quando pô, o João Brigatti me ligou, até achei que ele é meu irmão, né? Um cara que eu joguei junto com ele no Rio Branco. Achei que ele queria informação de algum atleta, que a gente tem esse diálogo sempre, né? Pô, mas quando ele falou da possibilidade, eu falei, meu Deus do céu, vambora, cara, sabe? Deus é muito bom, cara. Deus é muito bom para quem é bom e Deus também só dá o fardo para quem pode carregar. Vamos que vamos. E Campinas também é uma Mas foi muito. cidade maravilhosa. Eu tive o privilégio de conhecer Maravilhosa, Campinas. maravilhosa. Cidade espetacular, espetacular. Eu narrei o último jogo da Ponte, né, no final de semana contra o CSA. E assim, e nós percebemos, né, que eu quero saber se isso é uma característica do teu perfil, do teu tipo de trabalho. Você repatriou praticamente o Rodrigo Souza, que era um jogador que estava, podemos dizer, encostado, não sendo tão utilizado no time da Ponte e utilizando bastante a base também. E eu quero saber, Marcelo, se essa realmente é uma característica da tua linha de trabalho. Eu acho assim, ó. Eu sou criado num clube que vive disso, né? Que foi o Santos, né? Que eu fiquei 13 anos. Então passou praticamente todos esses atletas que estão aí, graças a Deus, em evidência. Alan Patrick, o próprio Juninho, né? O Neymar. A gente teve essa ascensão a todos, né? O próprio Vitor Andrade, que passou aqui pela Ponte Preta. Um monte de atletas, a gente sempre teve esse trabalho. Eu acho isso muito importante para qualquer clube, porque acaba sendo um ativo do clube, né? E o clube, numa situação como está hoje a Ponte Preta, assim, com os recursos escassos, quando você cai de divisão, dificulta, a gente procura, assim, encontrar um equilíbrio. Também não adianta você colocar os meninos em qualquer time, que as coisas às vezes não acontecem. Você tem que ter uma base, tem que ter uma equipe estruturada, com grandes jogadores, e a gente gosta muito de fazer esse trabalho. Quanto ao Rodrigo Souza, vou ser bem sincero a vocês. Quando eu saí do Santos, eu ia ver muito jogo do São Bernardo, que é perto de Santos. Pô, e ele sempre foi um baita jogador, eu sempre gostei muito dele. E lá embaixo, quando eu estava no outro clube, eu cheguei a falar dele para a gente, de repente, tirar ele daqui e levar para lá. Só que me falaram que ele não estava com o joelho bom, que não sei o que, não sei o que lá. Bom, o que eu fiz? Cheguei aqui na ponte, os treinos, o cara voando, o cara querendo muito. E, pô, não tive dúvida, as coisas aconteceram para ter que colocar ele no jogo. Ele jogou contra o jogo de Itabaiana, foi o que mais correu com 11 km. Ele tem percentual de 11% no corpo, um cara que nunca deixou de trabalhar, um cara que eu confio muito, é um grande reforço para a Ponte nesse final, porque nesse final vai precisar daqueles caras mais experientes, caras que não sentem a partida, não sentem pressão, e o Rodrigo é um atleta desses. Perfeito, né? E a Fantástico. base É também muito legal sendo é. observada de perto, né, Grazi? Ah, é verdade. Só completa. Mas ele falou, né, sobre a base que ele vai usar aos Sim. Não, para poucos, mim não né? tem E tem problema, usado. viu? Desculpa a Grazi, desculpa a Leandro. Para mim não tem problema algum colocar um menino, cara. Não tem problema algum. Até porque ele está ali pronto, cheio de vontade, com fome de ter uma oportunidade dessa. E a gente tem um time hoje muito equilibrado. Então, se tiver oportunidade, eu estou levando os meninos sim. Para esse jogo agora eu trouxe mais dois do Sub-20, o Pablo, o zagueiro, e o Rômulo, o volante, porque eu tenho atletas suspensos e atletas machucados. Então não tem problema nenhum. Só que uma coisa a gente deixa bem clara para esses meninos. Não adianta vir profissional achando que já está aqui. Não, tem que voltar, para que voltar, continuar trabalhando firme e forte, para o treinador de lá passar para a gente, ó, melhorou muito ou se não se acomodou, aí não vem mais. Isso é um trabalho conjunto, não é um trabalho só do profissional. Né? E lembrando que a Ponte Guarani tem uma estrutura de base conhecida nacionalmente, né? Revelaram jogadores absolutamente espetaculares para o mundo inteiro. Não é que revelaram para São Paulo ou para o Brasil, revelaram para o mundo, né? Então, os meninos que estão na base do Guarani e da Ponte sabem disso, né? Que está todo mundo de olho. Marcelo, eu queria te perguntar sobre. Claro que você chegou agora no final do trabalho, né, e da Ponte, mas o time é uma equipe
eu vou tirar o Náutico, porque o que o Náutico está fazendo defensivamente é uma coisa maluca. Tomar 7 gols 7 só, gols só. antes dessa última rodada, né? Só lembrando, a gente está gravando o programa antes da última rodada, mas o Náutico conseguiu a confirmação com uma média de gols tomados inacreditável. É parecida da Ferroviária o ano passado, que também não tomava gol. Mas aí, tirando o Náutico, a Ponte é lá uma das melhores defesas. Só que o ataque, Sim. os números do ataque da Ponte poderiam ser melhores. Aí eu queria entender se o seu trabalho, a defesa da Ponte é boa, eu considero, até porque tem um goleiro espetacular também que ajuda muito e tal. Sim. O seu trabalho de treinamento vai ser para tentar melhorar essa fase ofensiva para o quadrangular? Ou é uma coisa que, que você vai fazer o geral mesmo? Não, o geral faz parte de você melhorar, né? Não tem como você só. Porque, por exemplo, você no último jogo eu joguei com 3 zagueiros, né? E nesse caso, jogar com 3 zagueiros, essa estigma que você joga com 3 zagueiros, você é obrigado você está sendo mostrando que está defensivo. Não, muito pelo contrário. Eu acho que 3 zagueiros com 2 laterais fortes, eu costumava colocar até 2 beiradas, 2 extremos nas laterais, como ala, né? Como foi o caso em 2021, que fizemos com o Marcos Guilherme e com o Lucas Braga no Santos. Então, fazíamos muito gols e tínhamos uma consistência defensiva muito boa. Então, acho que é um trabalho geral, sabe? Temos grandes jogadores do meio para frente, jogadores que realmente têm um nível muito alto para a competição. E nós estamos trabalhando muito para achar esse equilíbrio, continuar com a defesa sem tomar muitos gols, né? E que a gente possa equilibrar tudo isso e possa ter mais opções de ataque, mais jogadas, mais imposição na ofensiva para que a gente possa fazer os gols, né? Porque não tem como você jogar atrás. Eu gosto de jogar para frente, independente do esquema, não gosto de jogar atrás. E a Ponte nos credencia hoje, já tem vários atletas com essas características, para que a gente possa fazer aquilo que é de melhor para cada jogo. Eu acho que cada jogo tem que ser estudado, não tem como você bater que tem uma plataforma de jogo, não, muito pelo contrário. Eu sou a favor de estudar adversário a adversário. Nós temos várias opções aqui que podem ser feitas, o 4-3-3, o 4-2-3-1, o próprio 5-3-2, e a gente vai ver o que é melhor para conseguir, sim, o resultado para a Ponte Preta, para que a gente consiga o nosso objetivo. A gente está falando do Náutico, Grazi, e assim, eu sempre vi no Marcelo uma característica do trabalho dele ter defesas sólidas também. Se a gente analisar até o jogo número 16 na Série C, na primeira fase, a Ponte ela tinha sofrido até ali 15 gols. Sofreu 1 em 2 jogos com o Marcelo. Né, o Marcelo ele comandou a equipe na 17ª contra o Itabaiano, vitória por 1-0, e nessa última rodada, vitória por 2-1, tomando gol ali no finalzinho, né, Marcelo, mesmo com 1 a menos, desde os 20 minutos do primeiro tempo. Então é uma característica sua também ter essa solidez defensiva, e Náutico e Ponte Preta possivelmente, eu acho muito difícil não estarem no mesmo grupo na próxima fase da competição. Como é que você está enxergando esse confronto aí, principalmente esse duelo das duas defesas? Não, vai ser importante. E o Náutico, muito bem treinado pelo Hélio, né? O Hélio é uma referência, um amigo meu e um cara que eu tenho um carinho grande, como um grande profissional. Ele pegou a equipe do Náutico, eu estava no começo do campeonato ali, mas depois ele chegou, impôs o estilo dele e está com uma solidez muito, muito grande na equipe. Perdemos para eles lá embaixo, né? No 1-0, um gol de falta, foi um jogo muito difícil. Mas assim, é que nem eu falo, são jogos estratégicos e que o detalhe vai fazer falta, vai fazer prevalecer nesses momentos. Então a gente tem que estar muito ligado, não só no Náutico, mas todas as equipes que possam estar na nossa chave, porque não vai ter jogo fácil, não interessa se o cara foi 8º, se foi 7º, se foi primeiro, vai mostrar, vai começar tudo do zero e vai ser muito importante tudo isso. Em relação à competitividade da Série C, Marcelo, e do nível técnico, a gente tem um campeonato em que a média de gols é uma média de gols mais modesta, mas os jogos são extremamente pesados, né? Muito competitivos, muito físicos, né? Como é que você chegou e viu o estágio da Ponte Preta em relação ao aspecto físico? Se precisou mudar muita coisa ou se realmente o time já estava bem nesse aspecto de competitividade, né? Porque você falou muito sobre nessa palavra, e é competitividade física também, né? Além da mental. E como é que você enxerga a Série C como um todo, já tendo a oportunidade de ter trabalhado no Guarani, vários jogos, agora na Ponte, projetando o quadrangular, campeonato que tem um regulamento se firmando, talvez até mais para frente vai ser igual a Série A e a Série B, né? Então, talvez a partir de 2027 já merece isso. ida e volta e tal.
E aí, então, eu queria que você desse uma geral sobre a Série C e o nível dos jogos, que você percebe de característica mais principal da competição. Não, você foi cirúrgico no que já na sua pergunta, porque a Série C é totalmente feita de duelo. Não tem como você ganhar jogo se não ganhar duelo. E eu tenho números, que eu gosto de estudar números. 60% dos gols que saem na Série B, quase 60%, são de bola parada. Então é outra coisa também que tem que ser muito bem feita para que você não seja surpreendido e que você possa surpreender os seus adversários. São jogos extremamente difíceis, jogos muito viris. E uma característica que eu tenho, que a gente, nessas 2 semanas, estamos tentando implementar aqui, que já faziam, mas a gente está dando uma ênfase maior, é realmente perde e pressiona, tá junto do adversário quando roubar a bola, que realmente é primordial. Se você roubar a bola no campo, no seu campo de ataque, além de você estar perto do gol do adversário, você evita uma transição defensiva e pode ficar mais precavido quanto a isso. E os jogadores estão sendo de uma eficácia muito grande nos treinamentos, estão sendo muito exigidos e estão mostrando para nós que estão querendo. Acho que isso é o mais importante e estamos no caminho certo. Agora é que nem eu falo, se nós errarmos o menos possível, dá moral para esses caras, dá confiança para eles. E, sabe, a gente passa por um processo aqui extra-campo que está difícil, todos sabem, né, a respeito de salários. A diretoria está realmente correndo muito, mas muito mesmo, só prova disso, de tentar equacionar o mais rápido possível isso. Nosso presidente, nossa diretoria toda está fazendo um esforço muito grande e eu tenho certeza que isso vai chegar no seu devido lugar, vai colocar os pingos nos i, vai dar tudo bem para a gente estar nessa fase final muito bem precavido, aí todos esses atletas receberem o que tem de direito, né? Mas o mais importante que eu queria frisar, além dessa situação, é o empenho dos jogadores, né? Volto a dizer, esse jogo dos CSA, eles foram realmente profissionais ao extremo por tudo que aconteceu, as circunstâncias do jogo e todas as circunstâncias que nos cercam, mas os jogadores foram aplicados e mostraram amor por essa camisa, e isso que nos orgulha de estar dirigindo um clube com tantos atletas profissionais e que, independente da situação, estão honrando a camisa da Ponte Preta. Agora, Marcelo, você tem a chance de fazer uma história e um feito inédito comandando a Ponte, que é uma equipe centenária, que acabou de completar 125 anos, mas falta esse título nacional ainda. Eu sei que o acesso é o principal objetivo, mas obviamente que passa pela cabeça da comissão, dos jogadores, da diretoria e principalmente dos torcedores, esse primeiro título de campeonato brasileiro. Então, para você, eu queria que você projetasse aí para gente, caso esse título chegue nessa temporada 2025, a importância dele na sua carreira como treinador e também para essa história centenária da Ponte, que ainda não tem esse troféu dessa magnitude na sua galeria. Pô, para mim é o meu sonho, é o que eu acordo todo dia e penso nele. Você pode ter certeza disso. É um sonho você estar num clube desse, como a Ponte Preta, e você ter essa possibilidade numa equipe boa, um clube com uma torcida maravilhosa, uma torcida que apoia do começo ao fim. E essa chance, ela é grande, difícil, mas ela é possível, né? Ela é palpável e a gente está no caminho certo. Pô, isso aí não tem dinheiro no mundo que pague você ser reconhecido num clube do tamanho da Ponte Preta e ter um título nacional que essa torcida tanto merece, né? Com 125 anos de história. Eu no Santos, graças a Deus, eu tenho esse orgulho de falar que o Santos, em toda a sua história, tem 11 treinadores campeões, eu sou um deles. Então também se sonho todo dia em deixar meu nome marcado aqui na Ponte Preta. E com certeza a gente está lutando com os jogadores, com todo mundo, a torcida nos apoiando. A gente, se Deus quiser, vai conseguir esse êxito aí, conseguir esse tão sonhado acesso e também, se Deus quiser, depois a gente pensar nesse tão sonhado título também. Eu toquei rapidamente no nome do Diogo Silva, mas eu queria que você falasse um pouco mais profundamente sobre o goleiro e também se você apoiou ele, bateu pênalti, enfim, para você tá tudo bem, o goleiro ir lá, ele treina bem e tal, fez o gol. Como é que você vê a Não, vou te ser liderança do sincero. Diogo? Fala aí, pode falar. A- Não, a liderança dele, não só dele, como de muitos jogadores aqui experientes, né? Arthur, Rodrigo Souza, o Elvis, né? Tem jogadores que dispensam comentários nacionalmente, né? Jogadores realmente de. Pô, e o Diogo é um baita de um cara, um baita de um profissional, já mostrou isso no Vasco, nos clubes que passou, um grande goleiro.
E eu não sabia que ele estava tanto tempo sem fazer gol. Eu vejo ele bater pênalti nos treinamentos, mas eu deixo bem claro e bem, é momento, né, do jogo, né? Nós temos várias pessoas que podem bater pênalti, e aquele que se sentir bem no momento, que os outros deem moral para ele, para que ele bata bem. Foi o que aconteceu com o Diogo e é isso. Acho que o grupo é um conjunto, é todo mundo junto, todo mundo apoiando. E o Diogo é uma peça, não só ele, como todos, é uma peça fundamental nessa equipe. É uma equipe que está passando, volto a dizer, por momentos que não gostaríamos de passar, mas que todos são bem centrados e profissionais para fazer o seu trabalho muito bem feito. Agora, Marcelo Fernandes, a gente está chegando no finalzinho aqui do primeiro bloco, né? A gente lembra que no segundo bloco a gente vai falar bastante da sua história. Mas antes da gente sair desse primeiro bloco, que a gente está focando aqui nesse comando da Ponte Preta, possivelmente você pode enfrentar o Guarani no quadrangular semifinal, né? Na próxima fase da competição. E a gente sabe que a próxima fase são jogos de ida e volta. Como é que você está projetando esse encontro com o Guarani que você estava comandando há pouco tempo? Então, acho que não tem muito o que projetar. Volto a dizer, as 8 equipes serão totalmente voltadas a conquistar o acesso. Não é diferente de nenhuma equipe. E assim, é um derby, a cidade realmente vive isso. Eu não participei ainda, porque eu saí uma rodada antes, né? Então agora a gente vai ter essa oportunidade, caso aconteça de cair na nossa chave. Mas a Ponte Preta está muito forte, muito determinada, uma torcida realmente muito vibrante para a gente conseguir as vitórias necessárias. E se tiver que ter o derby, vai ser tratado como qualquer outra equipe, como uma decisão, não deixa de ser diferente. E com certeza a gente vai estar muito preparado para isso. E agora, Grazi, a gente vai mergulhar nessa carreira do Marcelo como jogador, como treinador, esse início dele no Santos, né? Estamos aqui com as perguntas preparadas, Grazi. É verdade. Será que eu começo perguntando do Neymar? Será que eu começo perguntando do Vojvoda? Não, mais para frente. Vou perguntar para o Marcelo como é que foi o início da carreira dele. Lá no comecinho, como é que ele se tornou jogador de futebol? Se era um desejo dele? Se teve a família apoiando? Se era uma daqueles cases que, não, só eu sozinho, tô por aqui mesmo? Como é que foi essa vontade de ser jogador, essa perceber que era o futebol que ia ser a sua vida? Então, rapaz, minha história é uma coisa engraçada, essa história de ter sido jogador, né? Eu sempre joguei bola a minha vida inteira, e futebol de salão, né? E nunca tive categoria de base na minha vida, né? Só que eu jogava na Várzea, nos melhores clubes de Santos, né? E a Várzea era muito forte, e futebol de salão. E eu com 20 anos de idade, eu era volante, segundo volante, e o De Rosses, que jogou até na Ponte Preta, jogou no Palmeiras, Curitiba, ele é uma pessoa que foi vereador em Santos, o pai dele foi deputado, o Marquinho De Rosses, que era o cara da cidade, eles pegaram a Portuguesa Santista. E eu frequentava, porque eu morava no conjunto habitacional, e a padaria do bairro era do pai deles. Fiz uma amizade a vida inteira com essa família, né? E como eu jogava na Várzea, eu era destaque, a Portuguesa Santista, se não voltasse depois de 3 anos de licença, ela ia ser desfiliada. E ele pegou a Portuguesa com Serginho Chulapa, Serginho, o goleiro da Portuguesa, Joãozinho, tanta gente, e me convidou para mim para a Portuguesa da Várzea, só que eu ia jogar de quarto zagueiro. Então foi assim, eu cheguei junto com o Juarez, o Guega, que foi campeão paulista em cima do Palmeiras em 86, e eu cheguei na Portuguesa, fiz 11 jogos e eu fui para o Santos. Então foi uma chance que eu tive, foi a única que eu tive, a única que eu me agarrei. E depois dali seguimos carreira, já trabalhamos num monte de clube, como o próprio Náutico, bicampeão, Atlético Mineiro, Criciúma, América de Natal, ABC, Português de Esportes, aí foram Botafogo, Ribeirão, Rio Branco. Então foi uma carreira, sou muito feliz e muito tranquilo quanto à minha carreira, fui muito feliz em tudo que eu participei, em tudo que eu passei. Não tenho absolutamente nada, mas nada de trauma, muito pelo contrário, aproveitei cada minuto e agradeço a todos que me apoiaram, que me deram a chance para chegar onde eu cheguei. Mas que coisa, Agora, então não Marcelo, era um objetivo. Desculpa, Mamute, só para entender. Mas não, aí fica à você, vontade, você pô. já tinha um outro. Você jogava na Várzea, mas você já tinha uma carreira a seguir? Porque, pelo que você está falando, foi uma coisa Não, não, até pior que não. inesperada, né? Eu falo, eu falo nesse assunto, que nem vocês estão falando agora, toda vez que eu falo nele, eu lembro do meu falecido pai. Que eu era grandão, ele me acordava de manhã, batia no meu pé, vamos acordar, trabalhar, que não sei o quê, arrumar emprego. Eu lembro de tudo isso. Mas Deus foi bom para mim, essa oportunidade que eu tive, peguei.
Eu nunca joguei categoria de base, né? E foi a chance que eu tive e a chance que eu me agarrei. Foi realmente espetacular, foi espetacular. Agora, é interessante porque você, isso é declarado, não tem problema a gente falar, você sempre foi torcedor do Santos, mas torcedor de frequentar as arquibancadas, de ser de torcida organizada. Então eu queria saber como é que foi para você, Marcelo, a emoção de chegar e defender a camisa do Santos, você que sempre teve o Santos como aquele ponto de emoção da sua vida. Eu não sei se o seu falecido pai era torcedor do Santos também, se era Pô, algo família de toda. pai para filho. Como é que foi para A você, minha então, família, defender o Santos como torcedor? a minha família, se vocês sabem, o meu tio avô que faleceu, Antoninho Fernandes, antes do Pelé, ele era tido como Pelé do Santos. Quando o Pelé chegou, essa história acabou. Tanto que ele foi treinador do Santos, ele foi auxiliar do Lula nos tempos áureos do Santos. E aconteceu comigo a mesma coisa que aconteceu com ele, de jogador virou treinador. Então a família sempre foi santista, a gente sempre frequentou. Realmente, assim, por tudo que aconteceu tão rápido na minha vida, eu ter ficado 13 anos no Santos, né? Tudo aconteceu para mim no Santos, né? Tudo. Eu, como treinador, fui campeão paulista em 15, né? Como eu já falei, mas os momentos meus no Santos, assim, foram só momentos muito delicados, né? Que eu peguei, né? Eu nunca peguei uma viagem para os Estados Unidos com 3 jogos, né? Nunca peguei, só peguei em situação realmente difícil. Mas para mim, como torcedor que eu era de arquibancada, tudo muda, né? Você tem aquele carinho pelo clube, lógico. Mas eu me preparei, fiz estágio no Barcelona, me preparei muito para ser um grande profissional. Então, eu volto a dizer, isso não me impede em nada, não tenho preconceito nenhum de falar o time que eu torço, até porque era de moleque, e não tem por que negar, isso para mim não tem nada a ver. Se amanhã tiver que jogar contra o Santos, eu vou jogar, como já joguei trabalhando no Corinthians e ganhei no Sub-23, entendeu? Então a gente está aqui como profissional. Lógico, foi uma experiência para mim. Aquele título de 2015 foi uma coisa assim, ganhar o São Paulo a semifinal e o Palmeiras na final dentro da Vila Belmiro foi inesquecível na minha vida, né? Foi uma coisa que nos meus melhores sonhos eu nunca tinha esperado passar por aquilo e graças a Deus eu pude viver isso e junto com meu filho também, que estava comigo no meu ombro, escutei aquele grito dele quando levantou o troféu, eu nunca me esqueço. Realmente é muito legal, mas passou, aquilo ficou pro passado, tá lá no fundinho do coração e a gente é profissional agora. E o que eu fiz pelo Santos, vou fazer pela Ponte, pode ter certeza que a gente vai dar a vida aqui. Estou muito feliz aqui, muito contente, muito bem recebido e vamos embora para cima. Agora, Nosso programa aqui, o só nosso. falando aqui Ah, antes, vai, Grazi, vai lá, vai lá. porque Não, vai lá, eu tranquilo. queria falar sobre um ponto interessante, é porque você viveu duas fases no Santos. A sua fase como jogador, em que o Santos vivia uma outra realidade. Né? O Santos ele teve período que treinava na praia, jogava no campo do quartel, Pô, e agora já treinei como muito na praia. auxiliar técnico você viveu. Então, eu queria que você falasse sobre o que mais te marcou Pô. daquela época, que era um Santos que tentava se estruturar financeiramente também. E o que te marcou naquela época? Eu sou da década de 90, né? Então a gente realmente tinha esses percalços, né? Nós trabalhávamos, chegávamos na Vila Belmiro, trocava de roupa, e quando era treino físico, nós pegávamos um ônibus, levava nós até o Canal 4, deixava nós no Canal 4, o ônibus saía sentido Ilha Porchá e nós tínhamos que correr do Canal 4 à Ilha Porchá. Toda terça-feira, aliás. E outra coisa, né, Leandro e Fernando? O futebol mudou muito, né? Tudo que nós fizemos no passado hoje não se aplica mais, né? Nós jogávamos no domingo, na terça-feira já era física. Hoje a terça-feira é o dia do cansaço. Não tem nada para quem jogou. E antigamente era tudo assim, né? E treinávamos no segundo BC também. Tinha dia que nós íamos no segundo BC para treinar, o campo não estava cortado, nós voltava para a vila, treinava no ginásio, e o Santos nos abriu a porta. Era difícil, mas totalmente difícil que é hoje. Hoje o Santos é um clube estruturado, né? E a gente sabe que tem tudo do bom e do melhor lá. A gente tem um programa. Nossa resenha é um programa muito leve, né? Jornalístico ao mesmo tempo. Então, na nossa obrigação jornalística, eu não posso deixar de passar o que o Marcelo falou no primeiro bloco sobre a saída dele, que ele usou a palavra desleal. Mas também não quero deixar o programa Oi? pesado. Quero que o Marcelo fale o que ele achar que deve falar sobre a saída dele, né? Para mim é falar a verdade, para mim é bem simples. Eu não tenho problema com nada. Eu não tenho problema com nenhum problema. Eu não fico me escondendo de nada. Eu sou um cara bem autêntico, bem honesto com as coisas. Por exemplo, teve o fatídico rebaixamento de 2023, né? Onde eu fiz parte dos últimos 15 jogos, né?
E ali já era uma matéria completamente, ninguém mais acreditava, essa é a realidade, eu era auxiliar do clube, e caíram os 15 jogos no meu colo no final, onde ninguém acreditava. Fomos jogar o primeiro jogo em Salvador, contra o Bahia, que se nós perdêssemos aquele jogo, o clube ficaria a 7 pontos do primeiro que estava fora do rebaixamento. E nós ganhamos aquele jogo lá. Só que acontece, nós ganhamos aquele jogo fora, nós ganhamos do Flamengo em Brasília, nós ganhamos do Palmeiras em Barueri, ganhamos do Goiás em Goiânia, fizemos uma campanha realmente muito boa para quase conseguirmos tirar. O que acontecia? O nosso time, naquele ano, ele era bom para jogar fora de casa, reativo, e dentro de casa propor jogo, nós não tínhamos jogadores que pudessem ter esse teor na Vila Belmiro. E os adversários sobressaíam sobre isso. Mas foi um assunto que passou, aconteceu o que aconteceu, e quando chegou em dezembro, dia 6 de dezembro, nós tivemos o rebaixamento, dia 9 foi a eleição do Santos, onde o doutor Marcelo ganhou. E no dia 19, 18, não me lembro, o Galo passou na minha casa e falou que o Marcelo queria conversar comigo. Eu acho até bom vocês me dar o espaço, porque eu gosto de falar isso, que é a verdade. Então, muita gente nem sabe. Eu fui na faculdade e o doutor Marcelo me propôs continuar na equipe, como treinador para 2024. E eu fui bem sincero para ele, falei assim, olha, Marcelo, eu não posso ser egoísta com o clube agora. Eu podia muito bem chegar aqui, pegar um salário bom, ficar um tempo, não me ligar, mas eu acho que o Santos sofreu muito nessa situação. Entendeu? A gente está aqui para ajudar, meu trabalho foi bom, foi. Só que eu acho que tem que chegar um outro profissional, um profissional que realmente desse uma mudança de chave, desse uma virada de chave, que a gente ajudasse do lado de fora, né? E naquela oportunidade o presidente falou que, nossa, que dignidade, nunca ouvi uma pessoa pensar no clube em vez de si. Mas é de mim, eu acho que você tem que ser coerente. E tanto, Fernando e Leandro, que os meus números do rebaixamento, os meus números. No outro dia eu estava em Santos, me mandaram um negócio, uma planilha, né, dizendo que desde 2021, nenhum treinador teve mais porcentagem do que eu até os dias de hoje no Santos. E no rebaixamento, só no rebaixamento, eu tive 49%. Com os 49%, se fosse o campeonato todo, o clube acabaria com 57 pontos. Então, mediante a tudo isso que aconteceu, eu falei isso na sala presidente, o presidente ligou na minha frente para o Fábio Carilli, que é meu amigo particular, ele me perguntou um treinador que eu gostasse, eu falei do Fábio Carilli, e o Fábio Carilli foi para o Santos, foi vice-campeão paulista, fomos campeões da Série B e voltamos para a Série A. E para minha surpresa, porque a gente, como profissional, volto a dizer, né, eu tenho 62 jogos no Santos como profissional. Eu tenho 27 vitórias, 15 empates e 20 derrotas. E eu tenho um aproveitamento para lá de 55%, só em momentos difíceis. Em nenhum momento, o Santos, não na gestão que está lá agora, nas outras gestões que estavam, não falava do auxiliar que tinha o clube, dos números que ele tinha, sabe, com os profissionais que trabalhou, todos os profissionais falavam bem. O clube nunca se preocupou com isso, sabe? E para minha surpresa, no começo de 2025, nós ficamos 35 dias de férias, ninguém me chamou. No dia 2 eu estava em casa, para no dia 3 se apresentar de manhã, e recebemos um WhatsApp à noite, para minha surpresa, para estar no clube às 8 horas da manhã. Chegamos lá às 8 horas da manhã, na realidade o clube estava numa pressão muito forte, não tinha contratado ninguém, e tinha uma entrevista coletiva ao meio-dia no dia da apresentação. O CEO novo que chegou lá, o Pedro Martins. E como eles não tinham nada para falar, eles de repente pegaram a comissão fixa inteira do clube, mandaram para fora. Eu achei um ato muito desleal. Eu acho que por tudo que a gente fez pelo clube, por todos os números que a gente tem, eu tenho um título como treinador no Santos. Eu tenho 6 como auxiliar da casa. E tenho 5 vice-campeonatos. São 12 títulos, 12 finais eu tenho no clube. Então achei muito desleal, sim, a forma que trataram a gente. Não foi certo, entendeu? Até porque poderia ter chegado acabando a Série B falando que queria tirar, que faz parte do processo, né? Acho que você trabalhar com quem você quer é normal. Mas achei que foi desleal dessa maneira assim. A gente não merecia isso por tudo que a gente fez pelo clube, por nunca deixar de colocar a cara, por sempre mostrar serviço também. Mas assim, passou, estou muito feliz onde eu estou, sabe? Cortei esse cordão umbilical também, acho que era importante. Os clubes que eu passo, principalmente aqui na Ponte Preta, são muito reconhecidos por tudo que eu fiz e mostra e nos dá certeza que a gente está no caminho certo. Foi uma reta final, só voltando àquela luta contra o rebaixamento. Você conseguiu vitórias importantes fora de casa, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? Você ficou com um saldo muito mais positivo do que negativo, mas é porque realmente a situação já vinha num declínio muito forte, né, Marcelo? Não tenha dúvida.
Nós tivemos 6 vitórias, 5 empates não, 4 empates e 5 derrotas. Foram nossos números, né? Em 15 jogos, eu fiz 6 vitórias. Nos outros 23, teve 5, que foi do começo do campeonato. Então, assim, lógico, a gente tá lá, não tô tirando, eu não tô tirando nada. Nada de que, eu não caio, não, eu fui rebaixado sim, eu tava lá, eu fui rebaixado sim. Só que, assim, minha consciência é totalmente tranquila. Como eu tô aqui na Ponte Preta dando a vida, eu dei minha vida lá. Tanto que muitas coisas aconteceram na minha vida, até hoje eu tenho uma doença autoimune por ter passado esses 15 jogos nas responsabilidades que eram. Agora sim, cara, isso me calejou muito, me deu casca para os próximos trabalhos, sabe? Eu não tenho medo de nada, meu. Eu encaro qualquer situação. Eu acho que você fazendo as coisas direito, sendo honesto, as coisas acontecem. Infelizmente aconteceu, não merecia. Não só eu, como os atletas que estavam lá. Que eles fizeram muito de tudo. Mas eu te falo que já vinha de muito tempo, fora do campo, as coisas realmente não andavam bem. Não andavam bem fora do campo, já foram várias vezes. O Fábio Carille mesmo em 2021 escapou de rebaixamento, faltando acho que 1 ou 2 rodadas. Então, realmente, já vinha num caminho ruim de administração, né? E muito ruim. E vou te falar mais, e posso falar mais. Todos os treinadores, sem exceção, que passaram por lá, na hora de contratar, falam um monte de esperança, dão um monte de coisa que vai fazer, vai acontecer, e quando o treinador entra, não acontece nada, e acaba o treinador pondo a cara e sendo prejudicado. Vou te falar uma do Fernando Diniz, que para mim é um ícone como treinador, de ele chegar, que queria sair e pediu para não vender o Caio Jorge, que hoje está na seleção brasileira, e o Luan Pérez, que hoje voltou para o clube, e deu 10 dias, os caras foram lá e venderam e deixaram ele na mão. Então, assim, eu ganhei muito, cresci muito com os profissionais que eu passei lá, agradeço muito ao clube, mas torço muito para o clube realmente seja profissional e faça as coisas direito como tem que ser feito. Eu vou aproveitar o gancho para perguntar o que ele acha da contratação do Vojvoda pelo Santos, que é um técnico que ficou 4 anos e 2 meses no Fortaleza, né? Não fez um bom 2025, o Vojvoda também tem responsabilidade pelo que o Fortaleza está passando nesse ano, mas é o maior técnico da história do futebol do Ceará, talvez do Nordeste, enfim, o que o Vojvoda fez no Fortaleza é um negócio absurdo. O que você acha? Você acha que vai dar certo? Você entendeu que foi uma boa escolha ali? O Vojvoda, ele virou um turno no Brasileiro com 9 pontos no Fortaleza e não caiu. Isso tem que deixar bem claro, né? Eu acho ele um excelente treinador. Excelente treinador. Acho que foi uma grande sacada do Santos. Só que eu volto a dizer, eu acho que tem que deixar ele trabalhar. Sabe, dar estrutura para ele trabalhar. Se não atrapalharem do lado de fora, com certeza ele vai fazer um grande trabalho. Eu acho que está na hora das coisas ficarem profissionais lá, sabe? Não tô lá, não gosto de falar, mas gostei muito da contratação dele e torço muito para que ele faça um grande trabalho no clube. Agora, eu quero aproveitar o gancho, então, já que a gente está falando da chegada do Vojvoda, a gente teve uma chegada, obviamente, que impactou o cenário mundial, que foi o retorno do Neymar para o Santos. Foi um jogador que você acompanhou lá no início da carreira dele, principalmente ali naquele time profissional do Santos 2010, 2011, título de Libertadores, depois você acompanhou a saída, depois você teve a experiência lá no Barcelona, que o Neymar era um dos grandes astros do Barcelona ao lado do Messi e do MSN, você teve esse contato com o trio também, e agora esse retorno do Neymar, numa outra fase, um pouco mais velho, e eu queria que você falasse sobre o que você achou desse retorno do Neymar para o Santos e dessa influência, né, que tanto ele quanto o Neymar pai tem ali dentro do clube. Eu acho assim, ó, o brasileiro, ele não gosta muito de ovacionar seus ídolos, né? É uma dificuldade tão grande que a gente tem. Não estou falando de futebol, não, estou falando de qualquer vida, né? A Maria Esther Bueno, a gente não falava muito dela. Quando tinha o torneio de Wimbledon, a gente estava vendo na televisão, todo mundo falava que ela foi quantas vezes campeã, aquela recebida no tapete vermelho, né? E os brasileiros não davam, o próprio Guga no tênis, né? Então, assim vai, né? E o Neymar, eu posso te garantir o seguinte: eu conheço não só ele, como a família. Eles não mudaram uma vírgula até hoje, são as mesmas pessoas, os mesmos caráteres, são pessoas muito do bem. O Juninho é uma pessoa espetacular. Eu trabalhei com ele em 2011, 2012, que ele saiu em 2013. Eu posso garantir para você que tinham pessoas que vinham do hospital, que é na frente do CT do Santos, vocês com certeza já viram ali a Santa Casa, vinham doentes terminais, vinham torcedores, era 500, 1000 pessoas, ele atendia um por um. Ele nunca mudou o jeito dele de ser, nunca, a humildade dele sim. Agora sim, ele é um atleta que dispensa comentários. A gente vai falar do Neymar agora,
Mas se eu perguntar para vocês, pro Leandro ou pro Fernando, me fala alguma coisa errada que o Neymar fez na vida dele como atleta profissional. Não tem. Você não tem um treino que ele chegou atrasado, você não tem um treino que ele não foi, você não tem nada disso. Ele é um profissional ao extremo. Só que incomoda para ele o lado de fora do campo dele, incomoda muito as pessoas. E o que vem de hoje é notícia, né, polêmica, coisa ruim. Ninguém explora ele dentro do campo. Ele teve uma doença. Agora, vamos falar. Ele teve uma contusão muito séria na seleção brasileira, onde ele estava no Al Hilal. Realmente, ele fez o tratamento e merecia um pouco mais de atenção nesse tratamento. Atrasou um pouco a recuperação dele, entendeu? Só que ele é um moleque que gosta de desafios. Quando surgiu a possibilidade dele vir para o Santos, eu particularmente gostei muito, porque é a casa dele, ele ia se recuperar num departamento médico muito bom, ele ia ter a assessoria de todo mundo, ia jogar. Eu só não esperava no primeiro momento que ele fosse jogar tantas partidas logo. Eu juro que eu não esperei. Eu achava que ele fosse chegar, jogava domingo, aí não vai para Mirassol na quarta, joga no outro domingo, mas não. Mas eu vou te falar também a verdade. Isso não é errado do treinador de ninguém. É ele gosta muito de jogar. Eu imagino que os caras sofreram porque ele pede para jogar. Eu vou te falar que em 2011 tinha treinos que jogava, por exemplo, ele jogava um dia à noite, no outro dia tinha treino para quem não jogava. O cara saía do treino machucado, ele entrava, o Muricy nem via, ele entrava de volta para fazer coletivo. Era uma coisa absurda, assim, absurda, sabe? Então, assim, eu gostei muito que ele voltou. Eu acho que agora ele fez uma recuperação muito, mas muito boa, sabe? Muito boa. Acho que ele tá voltando no ápice. Lógico, não vai ser mais aquele Neymar que era em 2013, 14, 15, que arrebentou, que para mim era para ser o melhor jogador do mundo naquela Champions que ganhou pro Barcelona. Que ele fez naquele jogo com o PSG foi uma coisa absurda, né? Participar dos 5 gols. E eu torço muito por ele, cara. Tô torcendo muito para que ele faça um grande final de ano aí, que possa entrar em 2026 e se preparar para a Copa do Mundo, que a gente precisa desse atleta. E quanto ao pai dele, cara, é um cara que eu tenho orgulho de falar, porque é um cara que era mecânico da CSTC, Companhia de Ônibus de Santos, um cara que caiu o mundo no colo dele e ele não mudou uma vírgula, é a mesma pessoa de sempre. Ajuda muitas pessoas, ajuda muito na carreira, já vi ele dando dura no Neymar, assim, na frente de todo mundo, quando ele fez besteira, trabalho de pai também. Tá lá no Santos agora, trazendo parceiros para tentar arrumar o departamento amador, como vocês viram lá. Construiu tudo novo, tá trocando o gramado no amador, tá construindo um CT na Praia Grande. Então, acho assim, cara, acho que isso é muito benéfico, não só para eles, mas para o Santos principalmente. O Neymar é um ícone, é um jogadorzaço, um moleque que é muito profissional. Agora, que o jeito dele, logicamente, com 33 anos, incomoda as pessoas, mas eu quero olhar para o Neymar profissional. E o Neymar profissional, realmente, ele é um menino que faz de tudo para estar no campo, que faz de tudo para jogar, que sente a partida, sente a derrota, como foi do 6-0 para o Vasco. Eu vi gente falando que aquilo ali foi de mentira, isso aí é um absurdo, sabe? É um absurdo. As pessoas têm que ter mais calma de falar as coisas e pensar melhor. Ele podia muito bem estar em qualquer lugar, ele não estaria no Santos. Ele está lá no Santos, sofrendo, tomando pressão, ele não está nem aí. Ele vai para cima, foi agora na frente de torcedores. Então ele não foge de absolutamente nada. Quando tem pessoas que tinham que estar lá na frente, não estão. Mas ele não. Ele sempre pôs a cara. E é o jeito que eu falei no começo de falar dele. É o que a família sempre foi. Sempre foi. Sempre colocou a cara, sempre foi sujeito homem. E isso que vai engrandecer cada vez mais a vida dele. Marcelo, só para encerrar, que a gente já está dando Lembrando, tempo só aqui. mais uma. Claro, fica Só à mais uma, vontade. só que eu lembrei agora. Só mais uma. Eu lembro de uma vez a CBF fez a convocação e era para estar na Ganja. No domingo, era a apresentação na Ganja. Ele chegou na sexta-feira. Ninguém fez a matéria dizendo que ele chegou com 2 dias de antecedência. Sabe o que falaram nessa matéria? Falaram do helicóptero dele, que levou ele, que tinha aquele logotipo do helicóptero. Então, é difícil, é difícil. Ninguém nunca faz matéria positiva dele. Entendeu? É complicado. Mas Mas só desculpa te cortar. corroborando, Marcelo, rapidamente, que a gente já está no final do programa, isso aí faz parte, né, do sensacionalismo, porque uma vez eu gostava muito, sempre acompanhei muito o Enéas Carneiro, saudoso, e uma vez ele falou engraçado, né, quando são notícias sensacionalistas, vocês são os primeiros a dar e algumas vezes até aumentam ela, mas inúmeros colegas meus, cardiologistas, neurologistas, fazem trabalhos espetaculares e eu não vejo uma página. Então é mais ou menos isso. Verdade. Pô, legal, gostei de ouvir isso. Muito legal. Verdade, verdade, verdade.
Marcelo, em relação, só para a gente encerrar, por causa do tempo também, mas já agradecendo muito a tua presença aqui, foi muito bacana. Em relação Eu que agradeço. à seleção, agora com o Ancelotti e esse novo momento, você acha que dá, independentemente do Neymar ou não, a gente imagina que o Neymar vai estar bem fisicamente, vai ser titular absoluto, mas você hoje tem esperança ou algum ânimo do Brasil voltar a ganhar a Copa do Mundo? Eu tenho, cara. Temos grandes jogadores, pô. Sabe? Estamos passando uma safra diferente, ruim, estamos passando. Mas a gente tem jogadores à altura assim, a gente tem jogadores que bem trabalhados, com certeza, vai fazer uma grande Copa, não tenho dúvida disso não. E o Neymar vai estar lá também não tenho dúvida disso. Temos um grande treinador, que é o Ancelotti. Eu acho muito importante essa troca, sou a favor do treinador brasileiro, mas se tivesse que vir um treinador de fora, acho que veio o melhor, que é um cara que tem histórico de trabalhar com brasileiro nos clubes que ele trabalhou, gosta dos brasileiros, sabe, que quiseram fazer lobby para um monte de gente aí que, desculpa, mas não tem condição de colocar uma camisa do tamanho da seleção brasileira. E ele, para mim, acho que foi uma escolha legal. Acho que o Ancelotti tem tudo para fazer. E eu tenho certeza que está convocando. A convocação dele foi muito legal. Os jogadores que nunca tinham ido. Acho que isso é importante. E ele, com a experiência dele, com certeza, ele vai saber levar tudo isso. Perfeito. Então, queria agradecer ao grande Marcelo Fernandes aqui pelo tempo que disponibilizou para bater esse papo com a gente. Lembrando que a gente está gravando, né, essa nossa resenha antes da última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, quero te desejar, Marcelo, boa sorte aí na última rodada e um grande jogo para a Ponte. Obrigado, Leandro. Obrigado, Fernando. Pô, um prazerzão. Desculpa aí que eu falo demais, né? Acho que eu falei demais, né? Mas desculpa mesmo. Não. Pô, foi um prazer. Muito, muito obrigado. Se tiver outra chance aí, pode me chamar, que vai ser um prazer participar. Gosto muito de resenha assim, de papo, eu gosto muito. E, pô, tô muito feliz aqui na Ponte Preta e aproveitar, chamar nossa torcida que venha nos incentivar, que venha nos apoiar, como sempre fez, para que a gente faça não só esse jogo que vamos fazer sábado, mas uma reta final, todos juntos e no mesmo objetivo, que é conseguir o acesso. É isso. Grazi, prazer também estar contigo, irmão. Tchau, Leandro. Um grande abraço para você. Obrigadão pro Marcelo, para quem nos acompanhou. Esse programa cada vez melhor, com grandes personagens e grandes histórias com um pouco mais de tempo, né? Em vez de ser só coletiva. E aí, por que não jogou? Não sei o que, foi falta, tem o juiz, não sei o que. Esse aqui dá mais tempo pra gente bater papo e conhecer também. Obrigado ao Marcelo. Leandro, sempre um prazer participar contigo. Até a próxima. É isso. Obrigado, Marcelo, Graziani, todo mundo que acompanhou aqui esse nosso bate-papo, a nossa resenha com o Marcelo Fernandes, treinador da Ponte, já classificado para o quadrangular semifinal da Série C do Campeonato Brasileiro, que você confere tudo aqui com a gente na tela da Sportnet. A gente está indo nessa, mas a gente continua se encontrando aqui na Sportnet, colocando você no centro do jogo. Tchau, tchau.